Questão 141, vamos dar uma olhadinha aqui na questão 141, diz o seguinte: um arquiteto está fazendo o projeto de uma praça encomendado pelo prefeito de uma cidade do interior. No centro dessa praça, ele pretende colocar uma fonte circular com 10 metros de diâmetro, né? Beleza, iluminada por dois postes colocados sobre a circunferência que a contorna. Para fazer um desenho e apresentar um projeto ao prefeito, o arquiteto usou um programa de computador inserindo a praça em um plano cartesiano com a escala em metros, né? O centro da fonte foi colocado na origem deste plano. O prefeito então deveria indicar dois pontos onde os postes seriam fixados. Utilizando o plano proposto pelo arquiteto, né, os dois pontos que poderiam ser escolhidos para a instalação desses postes seriam... Beleza, então vamos lá. Ele fala que vai ter uma praça circular, né, que será colocada sobre o centro do plano cartesiano, né? Então, vou tentar fazer um círculo aqui, algo nesse sentido, né? Círculo não ficou tão bonito não, mas vamos tentar ajeitar aqui, beleza? Teremos aí uma praça circular, algo nesse sentido, né? Em que o centro da praça está aqui no centro do plano cartesiano. Aí o que acontece? Ele fala que o diâmetro, né, dessa praça, né, é de 10 metros. Então, desse pontozinho aqui eu posso chamar de ponto A, e esse cara aqui eu posso chamar de ponto B. A distância do ponto A ao ponto B tem que ser de 10, né? Distância de A até B, vou colocar aqui, tem que ser de 10 metros. Só que aí o que acontece, né? Quando a gente está envolvendo circunferência, normalmente a gente não trabalha muito com o diâmetro, a gente trabalha com raio. Então significa que esse comprimentozinho aqui, ó, é 5, né? Beleza? 5 metros lá na praça. Aí o que acontece? O prefeito vai colocar dois postes, né, sobre a circunferência, beleza? Ele vai colocar, por exemplo, ele poderia colocar um poste bem aqui e outro poste bem aqui, se ele quisesse, né? Aí o que acontece, né? Se eu pego um ponto sobre a circunferência, a distância desse ponto até o centro, né, sempre é o valor do raio, então sempre tem que ser 5, beleza? Certo? A distância ao centro sempre tem que ser 5. Aí, né, como é que eu calculo a distância de um ponto ao centro, né? Nós podemos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos da geometria analítica, né? Como é que eu utilizo a fórmula da distância entre dois pontos da geometria analítica, né? A fórmula da distância entre dois pontos é dada pela seguinte regra, né? Distância de A até B é igual a raiz de variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado, certo? Que essa variação de x é a variação do ponto, né, que eu estou escolhendo ao outro ponto, beleza? Ou então ela pode aparecer assim, né? Também, né? Distância de A até B é igual a raiz de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos o y de A ao quadrado, beleza? Aí nessa questão você pode testar todos esses valores e você vai verificar que apenas um item é o correto, né? Que é óbvio que um item é o correto. Qual é o item correto? É o item D, tá certo? Por quê? Porque se você substituir esses valores 3, 4 na fórmula, né, juntamente com um ponto, né, quais são os pontos que eu tenho que analisar? Eu tenho que ver se a distância do número 3, 4 ao centro, né, que é 3, 4 ao centro, qual é o centro? 0 e 0, se a distância é igual a 5, né, se essa distância é igual a 5. E do mesmo modo verificar se o 4, 3, né, se a distância ao centro, que é o ponto 0, 0, é igual a 5. Se for igual a 5, né, então significa que esse é o valor correto. Mas realmente tem que ser esses dois pontos, porque nós podemos perceber aqui, ó, que se eu marcar o ponto, vamos imaginar que, por exemplo, 1, 2, 3, bem aqui esteja o 3 e bem aqui em cima o 4, né? Esse carinha aqui de baixo sendo
sendo 3, aqui nós conseguimos formar, ó, um triângulo retângulo, né? Bem conhecido, né? O triângulo retângulo de lados 3 e 4. Se um é 3 e o outro é 4, esse outro aqui vai ser 5. Beleza? Então a gente já percebe que o ponto 3, 4, a distância dele ao centro, a resposta é 5. Beleza? De modo análogo, acontece a mesma coisa para o ponto 4, 3. Certo? Se nós pegarmos aqui o ponto 4 e 3, né? Nós vamos formar outro triângulozinho aqui menor, pequenininho, né? Que vai ser um triângulo congruente a esse outro triângulo que a gente apresentou, como se fosse um triângulo virado, né? Então a distância vai continuar sendo 5 aqui, né? O desenho ficou meio sobrecarregado, né? Mas eu acredito que a ideia principal foi transmitida, né? Se eu pegar esses dois pontos e calcular a distância até o centro, o resultado tem que ser 5. Isso só acontece nesse ponto 3, 4 e nesse ponto 4, 3. Qualquer outro desses aqui vai dar uma distância diferente de 5, beleza? Então a resposta correta seria o item D, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês entram em contato para a gente tentar esclarecer. Até o próximo vídeo.